Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Na aula de hoje, a gente vai estudar isomorfismos. Preparados? Então vamos para a aula. Na nossa aula 8.2 de transformações lineares, a gente vai falar sobre isomorfismo. Mas para a gente poder entender o conceito de isomorfismo, é importante a gente entender o conceito de transformações injetoras e sobrejetoras. Porque injetoras e sobrejetoras é o que vai nos dar a ideia do que é o isomorfismo. E isomorfismo tem a ver com forma. Então, a gente vai falar de espaços vetoriais isomorfos quando eles têm algumas características que são em comum, tá? Então, para isso a gente tem que entender o que são transformações injetoras e sobrejetoras. Então, a gente já sabe que uma transformação linear é uma operação, que a gente pode definir ela arbitrariamente, desde que uma transformação, né, não necessariamente linear. Transformações são operações que a gente pode aplicar sobre os vetores de um espaço vetorial V, levando a vetores do espaço vetorial W. Isso é uma transformação. Essa transformação pode ser linear ou não, de acordo com o que a gente definiu na aula passada. Para ela ser, só lembrando, para ela ser linear, ela precisa respeitar duas propriedades, que é a da homogeneidade e a da aditividade. Daí é linear. Mas agora tem outra característica, se ela é injetora ou se ela é sobrejetora. E aqui vamos definir esses dois conceitos agora. Uma transformação ela é injetora se cada vetor de V, ao passar pelo processo de transformação, gera um único vetor em W. Então é 1 para 1, ok? Isso é injetora. Tá? Então aqui a gente tem, tá? Essa é uma representação de uma transformação injetora. Cada vetor de V gera um único vetor em W, um distinto do outro. Agora, se isso não acontecer, se mais de um vetor em V gerar o mesmo vetor em W, aí a gente diz que ela é não injetora. Ok? Então tá aqui o conceito de injetora e não injetora. Tá? Tem a ver com injeção, né? Você injeta um valor, você pega um vetor em V, faz uma transformação e injeta um valor direto em W. Aqui a gente não vai ter valores distintos. Eventualmente, se uma única situação, dois vetores de V levarem a um único vetor de W, tá? Já não é mais injetora. Ok. Aí depois a gente tem o conceito de sobrejetora. O que acontece? A imagem de V é todo o W, ou seja, todos os vetores de W estão na imagem de T, tá? A imagem é da transformação. O que acontece? Você tem vetores em V, você faz a transformação e você gera todo o espaço W. Todo o espaço W. Então todo o espaço W é a imagem de T. Isso significa que ela é sobrejetora. Ok? Então agora você já sabe que é sobrejetora. Todo o espaço W, nenhum vetor do espaço W não pode, digamos que tenha um vetor do espaço W que não possa ser gerado por uma transformação T sobre V, sobre algum vetor, sobre os vetores de V. Digamos que nenhum vetor de V gere determinados vetores em W. Aí a gente tem uma situação diferente. Nem todos os vetores de W são imagens de T. Tem alguns vetores de W que nunca vão ser gerados em uma transformação T aplicada sobre vetores de V, certo? Então a gente diz que ela é não sobrejetora, ou não é sobrejetora. Eita, borrei tudo aqui.
sobrejetora, tá? Então, injetora tem a ver com de 1 para 1, certo? De 1 para 1, não se repetir. Sobrejetora tem a ver com a imagem, conseguir gerar todo o espaço W ou não, ok? Bom, então agora a gente já sabe que são transformadas injetoras e sobrejetoras, e a gente, a partir dessas definições, a gente segue com alguns teoremas. Por exemplo, esse teorema diz que se a gente tem uma transformação e ela leva vetores de V do espaço V para o espaço W, se ela for uma transformação linear, a gente pode afirmar de forma equivalente que T é injetora e que o núcleo de T é igual a somente o conjunto. No núcleo de T só existe o vetor zero. O que é o núcleo de T? É o conjunto de vetores de V que leva ao vetor nulo de W. Nesse caso, o que a gente está afirmando aqui é que o único vetor de V, o único vetor de V que leva ao vetor nulo de W é o núcleo, é o próprio vetor nulo. Então, o único vetor de V que leva ao vetor nulo de W é o vetor nulo de V. Então só vai de nulo para nulo. Bom, e isso que está afirmando aqui, ok? Se vocês entenderam bem o conceito de núcleo de T, vocês entenderam isso aqui. Então vamos supor que isso daqui é verdade. Vamos supor que o núcleo de T é igual ao vetor, um conjunto que só tem o vetor nulo. Tá? Somente o vetor nulo de V leva ao vetor nulo de W. E aí a gente imagina que dois vetores, U e V, no espaço V, distintos. Se U e V são distintos, então a gente vai ter que U menos V não pode dar o vetor nulo. Um não anula o outro, porque eles são distintos. Essa é uma condição para definir vetor nulo. Então, se eles são distintos, a gente tem essa condição aqui. O que vai acontecer se a gente aplica a transformada sobre o vetor U menos V? Isso daqui, olha só, se a gente transforma um vetor que não é o vetor nulo, a gente não pode ter um vetor nulo de W. Lembra que a transformação pega vetores de V e transforma em vetores de W, certo? Se não é o vetor nulo, ó, aqui está dizendo que só o vetor nulo gera o vetor nulo. Só o vetor nulo de V gera o vetor nulo de W. Então, isso daqui tem que ser diferente, certo? Só que uma transformação linear, olha só, se a transformação for linear, até eu vou destacar isso daqui, ó. Se a transformação for linear, a gente tem o seguinte, T de U menos V é igual ao T de U menos o T de V. A gente sabe que isso daqui é uma propriedade de transformações que são lineares. Então isso daqui tem que ser diferente de zero. Tem que ser diferente do vetor nulo. Notem que aqui a gente está falando do espaço, são vetores de entrada em V, que geram vetores de saída em W. Tá? Olha só, se a gente dá uma entrada em V, aqui U, vai gerar um vetor em W. Se a gente dá outra entrada em V, vai gerar outro vetor em W. Se a gente sabe que U e V são distintos, o que essa afirmação está dizendo é que entrando vetores distintos e uma transformação linear, eles não podem gerar o vetor, um menos o outro não gera o vetor nulo. Olha só, isso daqui é um vetor em W, isso daqui é um vetor em W. Eles só vão gerar o vetor, só um menos esse vetor, menos esse, só vão gerar o vetor nulo se, e somente se, eles fossem iguais. Então o que quer dizer que vetores diferentes geram
vetores diferentes entradas em V geram vetores diferentes saídas em W. Diferentes saídas em W. Isso significa que, se ela é linear, ela é injetora. Porque essa é a definição de injetora. E a gente chegou nessa conclusão partindo da definição da análise, né? A gente percebe que o núcleo de T tem que ser um conjunto somente com vetor nulo. Então, somente o vetor nulo de V gera o vetor nulo de W. Está aqui essa afirmação. E diferentes vetores de V geram diferentes vetores em W. Tá? Então, aqui a gente tem um teorema que é consequência da definição de função injetora. Ok? E eu ainda posso complementar com a seguinte afirmação. Se além disso o V for um espaço vetorial de dimensão finita, a gente ainda pode incluir que T é sobrejetora. O que isso significa? Que a imagem de T é todo o espaço W. Então, todo o espaço W é gerado pela transformação T aplicada a vetores do espaço V, ok? Isso se V tiver dimensão finita. Se tiver infinita, daí já é outra história. Então a gente vai ver alguns exemplos de transformações para analisar se elas são injetoras ou sobrejetoras, agora que a gente já entende os conceitos. Então a primeira que a gente vai ver é o seguinte, a transformação de dilatação e contração que a gente viu na aula passada, que ela é uma transformação que pega vetores de V e leva para o espaço V. Não tem mudança, né? Não leva para outro espaço. O fato é que quando a gente pega um vetor em V e quer fazer uma dilatação ou contração, a operação é multiplicar por uma constante. Se a constante for maior do que 1, é uma dilatação. Se ela for entre 0 e 1, é uma contração, ok? O fato é que para cada vetor existe uma única saída. E para todos os vetores existe uma saída. E todos os vetores podem ser obtidos por uma entrada distinta. Então elas são injetoras e sobrejetoras. Outro exemplo são as operações matriciais. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado seguinte. Olha só, vamos ver uma transformação matricial de Rn para Rn, ou seja, é uma matriz quadrada. Tá? Uma matriz quadrada, n por n, gera uma transformação de Rn para Rn. Essa transformação matricial é o produto de uma matriz por um vetor, ok? Então ela somente é injetora e sobrejetora se A for invertível. E a gente sabe disso porque, bom, a gente viu antes que se o núcleo de A contiver somente o vetor 0, significa que ela é injetora, certo? E também, como como Rn tem dimensão finita, lembra do teorema que a gente viu? Né? Então isso daqui é equivalente a gente dizer que se o núcleo de A só contém o vetor nulo, TA é sobrejetora. Certo? E TA é injetora. Tá? Essa daqui somente pois a dimensão do Rn é finito. Tá? Então isso daqui segue do teorema anterior, ok? Algumas das transformações mais básicas a gente vai analisar agora se elas são injetoras ou sobrejetoras. Tá? Elas são básicas e são muito utilizadas, né? Inclusive de forma didática, é bom a gente visualizar, que são transformações bem comuns. Veja, por exemplo, a transformação que leva, essa transformação aqui, ó, que leva polinômios, deixa eu pôr aqui uma setinha assim que é melhor,
polinômios de ordem 3 para um vetor no R4. Que transformação é essa? É a transformação que pega um polinômio de ordem 3 e cada um dos coeficientes desse polinômio se torna uma entrada no vetor do R4. Então, transformar os coeficientes do polinômio em vetores no R4. Notem que aqui ela tem dois espaços com a mesma dimensão. Então a gente tem uma relação 1 para 1. Se a gente tiver um polinômio diferente aqui, é que algum desses coeficientes é diferente. Então automaticamente o vetor resultante vai ser diferente também. Então ela é injetora. E a gente tem uma relação direta de coeficiente para componente do vetor aqui. Coeficiente aqui, componente aqui. Então, olha só, se a gente pega, se a gente quer construir todo o R4, a gente tem, para cada vetor no R4, a gente tem um vetor no P3, que gera esse vetor no R4. Então, além de ser injetora, ela é sobrejetora. Então, ela é injetora e sobrejetora. Ok? Aí, se a gente pega a transformação que leva as matrizes 2×2 para o R4 dessa maneira, exatamente como a gente fez aqui, por isso que eu digo que é básica. A gente pega o componente 1 aqui da matriz e transforma no componente 1 do vetor, no R4. A gente pega o componente 1,2 e transforma o componente 2. O 2,1 e transforma o componente 3 e o 2,2 no componente 4. Uma relação direta. A gente tem a mesma interpretação. Ela é injetora porque cada vetor, cada conjunto de componentes nessa matriz gera uma matriz distinta. Então é um vetor de entrada no espaço 2,2. Cada um desses vetores de entrada vai gerar um vetor de saída distinto no R4. Tá? Exatamente como no caso do polinômio. Então se vê que há uma similaridade. Elas são tanto injetoras quanto sobrejetoras, que é uma relação direta de componente a componente aqui. Tá? Já vamos prestar atenção no T3, que é essa transformação dos polinômios Pn para os Pn mais 1, que a gente já viu na aula passada, que é o seguinte. A gente pega um polinômio no Pn, então é um polinômio de ordem n, e a gente quer transformar para o Pn mais 1 multiplicando por x. Então a gente tem aqui, ó, o C0 vai ser multiplicado por x, o C1 vai ser multiplicado por x, fica x ao quadrado aqui. E aqui o Cn já tinha um x na n, vai ficar x na n mais 1, e esse daqui é um polinômio n mais 1. Então olha só, para cada vetor de entrada tem um vetor de saída, então ela é injetora. Beleza, só que tem um problema. O Pn tem grau n mais 1 e o Pn mais 1 tem grau n mais 2. A gente, quando faz essa operação aqui, falta um termo com x na zero, né? Que seria, aqui no caso, x na zero é quando não aparece o x, né? Porque ele é 1. Então falta um termo com x na zero, multiplicando x na zero. Ou seja, ela não é sobrejetora, e nem teria como ser porque esse espaço tem uma dimensão menor do que esse. Então não tem como, de um espaço de dimensão menor, a gente gerar um espaço de dimensão maior e ainda ser injetor. Então ela, nesse caso ela é injetor, mas ela não é sobrejetora. Beleza? Então, aqui algumas transformações básicas e análise de injetoras e sobrejetoras das transformações sobre espaços que a gente já conhece. Então, quando a gente faz uma análise de dimensão e transformações lineares, né, como que as coisas se relacionam, a gente chega às seguintes conclusões. Veja o seguinte, se a dimensão do W for menor do que a do V, a gente tem uma situação assim, ó. O que vai acontecer? Se a dimensão do W é menor do que a do V,
uma transformação linear certamente vai levar vários vetores de V para o mesmo vetor de W, para um mesmo vetor de W. Então, ela não pode ser injetora. Não pode ser injetora. Ok? Por outro lado, se a dimensão do V for menor do que a do W, a imagem da transformação em W não tem como pegar todo o W, né? Então, aí o que acontece é que essa situação 2, T não pode ser sobrejetor, pelas definições que a gente já viu, ok? Então, essa é uma análise bem intuitiva que a gente pode fazer sobre a dimensão como as dimensões dos espaços dão informação sobre as transformações lineares serem injetoras ou não, ou sobrejetoras ou não. Então agora a gente está preparado para entender o conceito de isomorfismo. E essa definição aqui vai ficar bem simples de entender a partir de agora, olha só. Então, se a gente tem uma transformação e ela é uma transformação linear, tá? E ela transforma vetores de V para W, sendo que ela é injetora e sobrejetora, então ela é injetora e sobrejetora, a gente diz que o T, essa transformação, é um isomorfismo. Então, isomorfismo é uma transformação linear que é injetora e sobrejetora, certo? E, automaticamente, por consequência, a gente diz que os espaços vetoriais V e W são isomorfos, tá? Então, isomorfismo, quando existe um isomorfismo entre V e W, a gente diz que eles são isomorfos. Entenderam a ideia? Podem existir várias transformações que levam de V para W, vetores de V para vetores em W. E algumas dessas não são nem lineares, tá? Mas, se ela for uma transformação linear, ela for injetora e for sobrejetora, aí a gente tem um isomorfismo. E isomorfismo significa isso aqui, ó. Iso é idêntico, é a origem grega, né, das duas palavras. E morfo é forma. Então eles têm a mesma forma algébrica. O que isso significa? Vamos ver, por exemplo, aqui, depois a gente vai ver mais exemplos. Pega um polinômio de grau 2. Então a gente tem aqui um vetor no P2. E a gente aplica uma transformação tirando os coeficientes e a gente gera um vetor no R3. Primeiro, a dimensão aqui é 3, aqui a dimensão é 3, há um isomorfismo, então T é um isomorfismo, né, que tira os coeficientes do polinômio e transforma em componentes do vetor no R3. E aí, o que significa a mesma forma algébrica? Que todas as operações que a gente faz com esses polinômios, a gente faz com esses vetores e é igual, é idêntico o processo, tá? A gente vai ver alguns exemplos agora. Vamos ver como o espaço P2 e o espaço dos R3 são isomorfos e isso significa que eles têm a mesma forma algébrica, tá? A gente vai pegar operações equivalentes nos dois espaços e a gente vai realizar agora. Veja só como é equivalente. Vamos olhar para o primeiro. A gente vai pegar 3 e multiplicar por esse vetor no P2, que é o 1 menos 2x mais 3x ao quadrado. E aí a gente vai fazer a mesma operação, só que no R3. A gente vai pegar o número 3 e multiplicar pelo vetor equivalente, que é o 1 menos 2 e mais 3. Então aqui no P2 a gente vai ter o quê? 3 menos 6x mais 9x ao quadrado. Ok? Tá aqui a resposta. Como é que a gente vai ter aqui no R3? A gente vai ter o vetor 3 menos 6 e 9, que é o vetor equivalente a esse polinômio aqui. Então veja como tem a mesma forma algébrica, certo? Aí a gente vai fazer uma soma de dois vetores em P2. A gente pega um polinômio e outro polinômio, que é um vetor no P2, outro vetor no P2. A gente soma o quê? 2 com 1, aqui fica 3. 1 com menos 1, aqui fica 0.
Não vou nem escrever, né? E aqui eu tenho menos x ao quadrado, menos 1 com mais 5. Então fica mais 4. Mais 4x ao quadrado. E cadê o x? Bom, o que vai acontecer se a gente soma esse vetor que é equivalente a esse, ó, 2, 1 e menos 1, e esse daqui é equivalente a esse daqui, ó, 1, menos 1 e 5. A gente tem equivalência completa. A gente tem 2 mais 1 é 3, 1 menos 1 é 0, menos 1 mais 5 dá 4. Então tá aí. Vejam que esse vetor é equivalente a esse. Aqui a gente tem um zero que não aparece, mas aqui a gente precisa pôr o zero aqui no meio, certo? Então a gente tem que prestar atenção na hora de fazer a equivalência para não errar os coeficientes. E por último, uma subtração. Então a gente tem, ó, 4, 2 e 3, menos 2, menos 4 e 3. E aí como é que é a operação do polinômio? 4 menos 2, 2. 2 menos com menos dá mais 4, mais 6, x. Aqui, ó, 3 menos 3, 0. Acabou. Aqui a gente tem 4 menos 2, 2. 2 menos com menos dá mais, 2 mais 4, 6. 3 menos 3, 0. E aí tá a nossa equivalência nas operações. Então veja que isomorfismo, aqui a gente está fazendo uma transformação de isomorfismo. Os vetores, toda a forma algébrica do P2 é isomorfa com a forma algébrica no R3 quando a gente faz esse isomorfismo entre os dois espaços vetoriais, certo? E aí a gente chega num teorema, que o teorema diz o seguinte, olha só, qualquer espaço vetorial real, qualquer espaço vetorial real de dimensão n é isomorfo ao Rn. É uma afirmação forte, né? O que a gente está dizendo é que qualquer espaço vetorial real de dimensão n. Então, a matriz 2×2, o espaço das matrizes 2×2, ela tem dimensão 4. Ele é isomorfo com um vetor no R4. O espaço das matrizes 2×3, ela tem dimensão 6. Então vai ser isomorfo a um R6, ao R6, certo? Então a gente sempre pode pegar os componentes das matrizes, os coeficientes do polinômio e transformar usar um isomorfismo para transformar em vetores do Rn, de acordo com a dimensão do espaço de entrada, certo? Então eles têm que ter a mesma dimensão para poder, tem dimensão n para ser isomorfo ao Rn, ok? Vamos olhar para esse isomorfismo que a gente chama de isomorfismo natural entre os polinômios de ordem n-1 e os vetores do Rn, né, e o Rn. Então olha só, se a gente pega o espaço dos polinômios de ordem n-1, o que a gente tem? A gente tem 1 a 0 mais 1 a 1x mais 1 a 2x ao quadrado mais 1 a 3x ao cubo. A gente vai até o an-1 x na n-1. A gente para em n-1 aqui, tá? E por que a gente faz o n-1? Porque ele vai ser isomorfo, só vai ser isomorfo com o vetor do Rn, porque a gente tem um x na 0 aqui, então tem um termo aqui que a gente conta. Então esse daqui tem ordem, tem dimensão n, certo? Tem o 1, 2, 3, 4, n menos 1 e mais o 0. Então é só aqui que tem o isomorfismo. Só que olha só, existe uma transformação que é um isomorfismo natural de Pn-1 para R na N,
que é essa daqui, que pega o coeficiente e transforma em um componente. Pega um coeficiente, o segundo coeficiente aqui do polinômio, e transforma no segundo componente do vetor. Então esse é o isomorfismo natural, 1 para 1 em ordem crescente. Poderia inverter as ordens, ainda seria um isomorfismo, mas não é o natural. O natural, ele transforma a base natural do Pn-1, que é essa sequência de vetores aqui, que é o 1, o x ao quadrado, x ao cubo, até o x na n-1, que é a base natural desses polinômios, né, desse espaço vetorial. Essa transformação transforma essa base natural na base canônica do Rn. Olha só, a gente pega o primeiro dos vetores, o vetor 1. Se a gente abre ele em todos os termos, né, ele é equivalente a 1 mais 0x mais 0x ao quadrado mais 0x ao cubo mais 0x na n-1. Então, quando a gente faz essa transformação de pegar componente e transformar em... pegar coeficiente e transformar em componente, a gente tem 1 aqui e 0 no restante. O segundo vetor da base, que é o x, ele é 0, 1 e o resto é tudo 0. Então é 0, 1 e o resto tudo 0. E a gente segue para o x ao quadrado, é 0, 0, 1 e o resto tudo 0. Então é 0, 0, 1 e o resto tudo 0. E assim a gente chega até no último, que é 0, é tudo 0 menos o último componente. Tudo 0 menos o último componente. E essa aqui é a base canônica do Rn, certo? Com n componentes. Beleza? Então tá aqui o isomorfismo natural entre os polinômios de ordem n-1, né, e os vetores do Rn. Agora a gente vai ver o isomorfismo natural do espaço das matrizes 2×2 em vetor que pode ser levado a vetores do R4, certo? A ideia do isomorfismo natural do M22 em R4 é uma transformação linear, né, injetora e sobrejetora, que leva em consideração que os vetores da base do M22 é o seguinte, ó, é o E1, que é o 1, 0, 0, 0, o E2, que é 0, 1, 0, 0, o E3, que é 0, 0, 1 e 0, e o E4, que é 0, 0, 0 e 1. Então esses vetores a gente já sabe que formam uma base canônica para o M2, certo? E a gente poderia inverter o E2 com o E3, mas a gente escolheu primeiro trabalhar com as linhas, depois as colunas. Não tem problema. O fato é que a gente pode escrever qualquer matriz A do espaço M22, né? Então uma matriz do espaço M22 arbitrária, genérica, como sendo uma combinação linear dos vetores da base. Aí a gente vai definir naturalmente a transformação, a transformação T, né? Que vai ser um isomorfismo natural, da seguinte maneira: a gente aplica essa transformação sobre uma matriz A, que tem esses componentes aqui, e a gente vai ter um vetor no R4. Então aqui a gente tem 4 componentes, a gente vai ter um vetor no R4 nessa sequência, tá? Então, por exemplo, o que a gente vai ter aqui, tá? Essa daqui, assim, a gente poderia, por exemplo, dizer que aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, aqui é o A4. Aí a gente inverteria essas duas matrizes, esses dois vetores da base, e inverteria aqui. Mas o mais comum é usar essa sequência de linhas e depois coluna, ok? Como a gente lê, né? A gente lê em linhas por vez. Aí a gente aplica sobre uma matriz, aqui um exemplo, uma matriz que tem o A1 como 1, o A2 como -3, o A3 como 4 e o A4 como 6. Isso daqui vai gerar o vetor no R4, né? Essa aqui é uma matriz no espaço M22. A gente vai ter um vetor no R4 dado por 1, -3, 4 e 6. Ok? Então veja que há isomorfismo, né? Sempre que a gente tiver um espaço das matrizes M e N, né? M por N, há um isomorfismo
com o espaço dos vetores no R, M vezes N. Então se aqui é... se a gente tiver matrizes 3 por 4, então a gente tem o R 3 vezes 4, que é 12, no R12, porque a gente vai ter 12 componentes, ok? Antes de a gente mudar para outro exemplo, a gente pode ver o seguinte. Imagine que essa transformação, olha só, a gente vai aplicar essa transformação no vetor E1. Então a gente vai tirar o vetor 1, aqui é 1, 0, 0, 0. Aplica no vetor E2, a gente vai ter 0, 1, 0, 0. No E3, 0, 0, 1 e 0. E no E4, 0, 0, 0, 1. E a gente montou a base canônica do R4, certo? Então a base canônica do M22 gera com essa transformação de só pegar as componentes e colocar eles em ordem, a base canônica do R4. E por isso que a gente diz que é um isomorfismo natural. Uma base canônica gera outra base canônica, ok? Agora eu vou mostrar para vocês um isomorfismo que talvez possa parecer um tanto inusitado para quem está começando a estudar, que é um isomorfismo por multiplicação matricial. Olha só o que a gente tem na operação de derivação. Quando a gente faz a derivada de um polinômio, a derivada de um polinômio, ela nos dá a seguinte operação. Ela é uma transformação que pega um polinômio de ordem de grau 3 e transforma em um polinômio de grau 2. Não é verdade? Então, quando a gente pega a derivação aplicada sobre polinômios, sobre vetores do P3, a saída são vetores do P2. Ok, beleza. Então, quando a gente faz essa operação de derivar, a gente está gerando uma transformação, né? Até eu vou chamar isso de transformação de derivação, vou chamar de D. Tá? A gente transforma um polinômio que é A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo em um polinômio A1 mais baixa o expoente e diminui um dali. Ele fica 2A2x mais 3A3x ao quadrado. Tá? Então, para quem não conhece as operações de derivação, a derivação é o seguinte: toda vez que a gente pega um termo, a gente considera o expoente do x, aqui a gente tem x na zero, o expoente baixa, passa multiplicando, e a gente diminui 1 no expoente. Então, x na zero, desce o expoente com 0, e aí some o a zero. X na 1, desce o expoente 1, e o x fica na zero. Então, A1, x na zero é só A1. Desce o 2 e diminui 1 aqui. Então, fica x na 1. Então, desce o 2, fica o x na 1. E aqui desce o 3, fica o x na 2. Beleza. Já aprenderam a derivar. Se vocês não sabiam, pelo menos polinômios, né? Outras funções são um pouco mais complicadas. Então, a gente sempre faz uma operação assim. Diminui o grau do polinômio. A derivação é uma transformação que pega polinômios do P3 e transforma em P2 seguindo essa regra, certo? Ok. A gente pode pensar num isomorfismo como uma matriz. A gente pode pensar essa operação como uma operação matricial, com essa matriz aqui, ó. Olha essa matriz bem específica, é a 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 3. E a gente aplica a esse vetor. Quem é esse vetor? É o vetor, né, quando a gente aplica o isomorfismo natural do P3 com o R4, que a gente pega os coeficientes e transforma em vetores. Só que quando a gente pega esse vetor aqui do R4, que é isomorfo desse vetor do P3, e a gente faz essa multiplicação com essa matriz específica, a gente tem exatamente a transformação de derivação. Vamos ver o que acontece, ó. A gente tem A0 vezes, né? A gente pega a primeira linha, aqui, ó, vamos ver qual o vetor que a gente vai gerar. A gente gera o vetor A0 vezes 0, A1 vezes 1, A2 vezes 0 e A3 vezes 0. Somando isso, a gente tem só o A1, certo? Aí depois a gente vai ver o segundo componente aqui, a gente vai ter
somente 2A2. O terceiro componente, a gente vai ter somente 3A3. Tá? Então, fazendo esse produto vetorial, a gente chega nesse vetor aqui, que é o A1, 2A2, 3A3. Certo? E aí, esse vetor é o equivalente à resposta dessa transformação de derivação, que é A1 vezes x na 0, 2A2 vezes x na 1, 3A3 vezes x ao quadrado. Quando a gente deu entrada no A0, x na 0, A1, x na 1, A2, x na 2 e A3, x na 3. Ok? Então veja que há essa matriz. E qual é a vantagem de um isomorfismo desses? É que a gente consegue implementar computacionalmente uma operação de derivada. Quando a gente pega o isomorfismo, aplica o isomorfismo do polinômio do polinômio do P3 no R4, do Pn no R, do Pn menos 1 no R, N, e a gente gera um polinômio no Pn menos 2 em isomorfismo com o vetor do Rn menos 1, ok? Bom, então esse aqui é só um exemplo para a gente encerrar, para mostrar que há uma equivalência algébrica entre essas operações. Então há uma equivalência algébrica entre a operação de derivação e a multiplicação dessa matriz pelo vetor isomorfo do polinômio, quando a gente faz essa operação de derivação. Beleza? Então na aula de hoje a gente estudou o que são isomorfismos e na próxima aula a gente vai estudar o que são composições e transformações inversas. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajude alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então com isso a gente encerra a nossa aula, um abraço e até a próxima.